Meninas, a conexão caiu. A conexão anterior caiu. Vocês estão me ouvindo bem? Camila voltou aqui também. Peraí. Não sei se foi a dela, se foi a minha. Estão me ouvindo bem? Comenta aí, por favor, que eu quero a gente continuar, né? Que essa live está muito interessante. A Aê, conexão caiu, mas voltamos, voltamos. Aí. voltamos. Vamos lá, a gente estava falando dos medos e como é que isso acontece, Não, né? falando que quando a gente muda, é impressionante. Quando a gente para de gastar energia tentando mudar os outros e tentando fazer com que a outra pessoa pense igual a gente ou haja de determinada forma, quando para de criar expectativa e a gente foca na gente mesmo e começa a mudar os nossos comportamentos, a gente começa a atrair as pessoas certas, influenciar, ter relacionamentos melhores. Então, tudo começa de dentro. Ah, Camila, por que que atraio pessoas erradas? Por que que meus relacionamentos dão errados? Dá uma olhadinha. Vamos dar uma olhadinha nesse autoconhecimento, nas crenças que você carrega, nas dores que você carrega. Provavelmente elas estão norteando você e você não sabe. Então é muito importante a gente olhar para isso. Isso. E agora vamos falar sobre. Tá, eu identifiquei que eu tenho tudo isso. Mas e aí, como é que eu mudo, né? Porque muitas Olha, vezes a gente fala isso, ai, tá, já tá me doendo lá dentro. E agora, o que é que eu vou fazer para mudar, né? Então vamos uhum. dar aqui uma solução, algumas pinceladas, né? Porque a gente não pode trazer, o tempo é curto, a gente não consegue trazer todas as soluções. Mas vamos aqui debater um pouquinho sobre como a gente vai Eu vou, resolver eu esses vou dar uma problemas, opinião né? muito sincera, tá? Muito Aham. pessoal. Quando a gente fala de mudar algo dentro da gente, não existe fórmula mágica. Eu vou desconstruir muita coisa que a gente começa a assistir vídeos e ver nas redes sociais. Não existe método assim enraizado. Ah, se você seguir esse passo a passo aqui, você vai ter um relacionamento saudável. Porque a primeira coisa que a gente precisa é olhar para dentro da gente. Só que a gente não consegue fazer isso sozinho. Né? A gente não consegue parar e falar assim, ah, deixa eu ver aqui quais são minhas crenças. Ah, deixa eu ver aqui o que eu carrego sobre relacionamento. Não, a gente precisa de algo, de alguém, né? Seja um mentor, um psicólogo, um terapeuta, um profissional que nos guie em relação a isso. Eu me lembro quando eu era super resistente com essas coisas de paguei minha língua, né? Que hoje eu trabalho com isso 4 horas praticamente. Mas eu era mega resistente com isso. Eu falava assim: ah, não, isso não é pra mim, não vai dar certo. Imagina. Quando eu comecei uma pessoa, eu comecei a passar por um processo na época, em 2015, de mentoria, olha isso. E que eu comecei a enxergar, nossa, eu carrego tudo isso. Nossa, tem tudo isso dentro de mim. É por isso que eu atraio tal pessoa ou tenho esse tipo de comportamento. Caramba! Então é como se você tirasse de dentro e você conseguisse visualizar tudo aquilo, né? Através de ferramentas. Então, o primeiro passo é você realmente pedir ajuda para alguém que você confie, um profissional, um terapeuta, alguém que vai te ajudar a enxergar o que está no seu inconsciente, a enxergar o que você carrega e você nem sabe que carrega, porque a gente precisa colocar para fora para que isso seja trabalhado. Né? Muitas pessoas têm receio de procurar, ou têm resistência. Ah, mas eu vou falar da minha vida. Ah, mas eu vou me expor assim. O maior medo é o medo da exposição. Eu Ah, mas eu tinha, vou me expor assim. Mas quanto mais você se expõe para a pessoa que você confia, quanto mais você busca, nossa, deixa eu me conhecer aqui, deixa eu entender por que que essa área da minha vida não vai para frente. E aí você começa a entender o que que em você precisa ser melhorado para que você siga eu, em frente. eu tenho um exemplo de uma mentorada minha que ela já tinha, hoje ela é viúva, mas antes disso ela passou por um processo bem difícil no casamento dela e ela já tinha passado por terapia com psicólogo, já tinha feito a mentoria em grupo comigo e veio para a mentoria individual. Quando ela chegou na mentoria individual, ela disse: ah, Vanessa, mas eu já tô curada, eu não sei nem para que eu tô aqui. Sabe assim, bem já achando que já tava todo mundo, igual eu, perfeitinha, né? Não precisava de nada. Eu disse: chega que eu conheço, vem cá. Aí eu digo: bora, vamos trabalhando aqui aos pouquinhos, me fala, vai conversando, vai se abrindo. E deu um certo momento de uma sessão da mentoria, ela fez: Vanessa, eu não acredito, você entrou lá dentro assim, e pincelou. Por quê? Porque nem ela se conhecia. A gente tem sim que ter uma pessoa guiando a gente. Porque quando a gente faz um processo sozinho, como é que você vai descobrir algo que você nem sabe que tem? Você nem sabe que sabia, né? Que tipo, é totalmente inconsciente. E só depois que a gente começa, que vem um olhar de fora, de uma pessoa, um profissional, especialista nisso, é que a gente consegue, sim, ir trabalhando lá o seu interior. Né? Uhum. Você
sozinha, muitas vezes não consegue. Tem que Perfeito. ter. E o que você falou? Ela já fez terapia, buscou em grupo e agora está individual. Isso mostra pra gente que não é de uma hora para outra. Gente, autoconhecimento, sabe? Se tem alguém prometendo para você fórmula mágica, Não que você existe. É. vai sair dali prosperando em áreas, desconfie, porque processo de autoconhecimento é uma coisa interior e você tem que querer mudar, você tem que querer descobrir tudo isso, né, dentro de você. Então, é algo de construção que É uma dá para jornada, né? Eu digo assim, é uma jornada, não é algo assim, passe algumas mágico. você vai conseguir mudar super rápido, porque são crenças mais superficiais, outras você vai precisar de mais tempo. Às vezes as pessoas olham, ah, mas você já não fez tal coisa, não era para você estar 100% bem. Existe um processo, né? Então, esse processo é mentoria, é livro que você vai buscar, é um conselho de alguém, é frequentar cursos. Então, existe uma jornada, né, até que você consiga se trabalhar. Eu trabalho, desde quando eu comecei a me desenvolver, eu trabalho há 5 anos com questões emocionais. Mas eu nunca parei de me desenvolver desde 2015 e sempre estou descobrindo algo sobre mim, um bloqueio, Aham. um bloqueio, uma trava. Nossa, isso aqui na minha vida não está indo. E por que que não está indo? Deixa eu entender, deixa eu buscar. Então, quanto mais você vai se abrindo para o autoconhecimento, mais você vai curando coisas, e processos em relação a isso. Então, o primeiro passo, eu diria, não vai em fórmula mágica. Vai realmente em quem você confia, busca uma pessoa que vai construir com você para que você descubra o que você precisa trabalhar e como trabalhar isso. E a gente só consegue mudar, Camila, o que a gente tem consciência, né? Você não consegue mudar. Como é que eu vou mudar algo que eu nem sei que precisava ser mudado? Então, o primeiro passo é a consciência, é você descobrir o que está aí dentro da sua caixinha, da sua cachola, né? Que você precisa mudar. Porque são as emoções que nos travam. Tem um exemplo que eu gosto de falar para as meninas assim. Você sabe como que faz para ter uma barriga de tanquinho? Uma barriga de tanquinho? Todo mundo sabe. Sim. Vai para academia, vai malhar, corre, abdominal, tal, cuida da alimentação, não é E, isso? Aí você vai ter uma barriga de tanquinho. Você quer ter uma barriga de tanquinho? Todo mundo sim. quer. Quem não quer ter uma barriga de tanquinho, né? Eu quero. E por que que não tem? Se você sabe como faz e quer, e por que que não tem? É. Isso aí, gente, Você quer ter um relacionamento saudável? Eu Quer. quero, mas por que? Por E que que esse não tem? é o que a gente precisa buscar. Então, assim, Esse é forte, hein? é forte. Isso aí você tá de parabéns. É forte. Então, assim, a gente tem que ter consciência. Só quando a gente tem consciência do que nos trava, do que nos bloqueia, do que nos impede, é que a gente vai lá para mudar. Se Exato. você não tem consciência, você só acha que é por causa que a barriga de tanquinho é para os outros. Um bom relacionamento é para os outros, não para mim. Uhum, É porque eu não tenho sorte. uhum, É minha uhum. genética, né? Coloca mil coisas. É porque minha família é assim mesmo. Será? Exato. Ou quem sabe você pode ser a primeira que mude sua família? Que quebra padrão, né? Que muda isso, que cura feridas. É. Tem pessoas que falam, ah, mas dá muito trabalho, ficar olhando, né? Trabalhando. É chato, entre num churrasco e ficar vendo e ficar vivenciando o autoconhecimento, que você vai preferir? Obviamente no churrasco. Porém, quando você se trabalha, quando você realmente olha para dentro de você, você tem resultados a médio e longo prazo, você vai colher frutos disso lá na frente, né? Então, isso é muito importante. Questionar também as suas crenças. Então, o que que você pensa sobre relacionamento? O que que você pensa sobre a figura do homem, a figura da mulher? Qual é a sua visão de mundo? Acho que isso é muito importante, as pessoas questionarem, né, como que elas enxergam o relacionamento. Uma vez eu estava sentada numa roda de alguns alunos, eu dava aula na época, e a gente estava falando sobre casamento e uma aluna falou assim: ai, nossa, casamento é tudo ruim, casamento só dá trabalho. Eu nunca vi um casamento dar certo. E aí eu olhei ela conversando e me veio muito essa questão de, caramba, ela nunca viu um relacionamento dar certo. Provavelmente pais, avós, parentes próximos, a referência dessa pessoa de relacionamento, né, a referência que ela tem próxima dela, é de relacionamento que não é bem sucedido. É de relacionamento que tem feridas, mágoas, brigas. Então, o meio em que a gente está inserido molda as nossas crenças e se a gente quer trabalhar relacionamentos melhores, a gente também precisa questionar, poxa, será que não tem relacionamento bom? Será que todos os relacionamentos são ruins mesmo? E aí buscar
figuras de referência para nós que tenham relacionamentos prósperos, né? Buscar outras referências que mudem a nossa visão. Nessa parte aí de questionamento, de buscar outras visões, eu fico pensando também naquele exemplo que eu dei, né? Se você não conhece nenhum outro relacionamento, se não conhece nenhum homem que preste, vamos dizer assim, olha pra você, você é uma mulher que presta? Pronto, daí já quebrou, né? Agora eu tô me lembrando de uma crença minha que eu tinha. Tem nada a ver com relacionamento não, mas tem a ver com crença. Olha só, eu tinha uma crença que a água da torneira não pode ser bebida. Uhum. Você não bebe água da torneira. Eu tinha essa crença. Que a água da torneira fazia mal, ofendia. Ia me dar uma dor na barriga se eu tomasse a água da torneira. Aí eu viajei para fora, para os Estados Unidos. E lá as pessoas tomam água da torneira. Você chega no restaurante, você pede água, é água da torneira, com gelo. Caramba, eu digo, meu Deus. Então existe água que seja da torneira, que não faça mal. Uhum. Eu tomei água, eu não passei mal, não adoeci, não aconteceu nada. Então, tipo assim, expande a sua mente para você ver novas possibilidades, né? Exato. Não é só, porque a minha família nunca vi ninguém se dar bem. Aí, pronto, então você está condenada a isso? Não. Faz o que a gente está falando, questiona. Existe? Será que existe? Aonde que eu posso encontrar? Uhum. As pessoas com quem a gente anda influencia muito. Se você anda com pessoas que só falam isso, eu não vou casar, todos os homens não prestam, todo homem é farinha do mesmo saco, vamos pra balada e vamos pegar geral, depois a gente descarta. Você vai estar nesse mesmo rolê, vai andar nisso aí. Não tem como. Muda o ambiente, mude as pessoas com quem você está se conectando, que você vai conseguir, pelo menos, mudar um pouquinho, um grauzinho da sua rota. Uhum. Acho que você falou de expandir a mente, é perfeito. Me veio aqui à memória, por exemplo, mulheres que estão tão acostumadas com relacionamentos abusivos, com relacionamentos tóxicos, que quando ela encontra um homem que é o oposto, que vai tratar essa mulher para que ela seja amada, ela estranha. Ela está acostumada com outra coisa. Ela está acostumada a ser maltratada. Quando ela encontra um homem, né, um homem que vai tratar ela de uma forma bem, que vai oferecer tudo aquilo, é como se aquilo fosse super diferente. Então, isso precisa o quê? A gente precisa expandir a nossa mente. Nem sempre existem homens nesse padrão, existem outros. Acho que o exemplo da água que você deu, ele fechou com chave de ouro, porque quanto mais eu vivo coisas contrárias às minhas crenças, mais eu entendo que, nossa, eu acho que eu estava enganado. Eu acho que aquilo lá não é bem assim, né? Existem outras formas de viver, formas mais felizes, formas mais saudáveis, crenças que você vai mudando e você vai atraindo as pessoas certas. Por exemplo, um homem que é controlado, tipo assim, viveu num relacionamento que ele era controlado pela mulher. Ele vai pensar que todas as mulheres são loucas. Uma mulher que viveu num relacionamento que o homem traía e ela ficava ali atenta, quando ela entra em outro relacionamento, ela vai dizer, nossa, eu tenho que estar controlando ele, eu tenho que estar olhando as redes sociais dele, eu tenho que estar olhando o celular dele. Tipo assim, um alimenta o outro. Vai ficar, tipo assim, eles vão se unir para fortalecer a crença deles. E aí você traz uma coisa muito, muito interessante, que muitas pessoas não têm ideia do que é. Quando você fala um alimenta o outro, existem vícios que a gente, como se fosse uma droga mesmo, uma dependência química, a gente é viciado em algo que a outra pessoa pode alimentar em nós. Então, Dependência emocional, né, que se fala. Aquela pessoa que ela é viciada, por exemplo, em ser muito, em não dar opinião, em evitar conflito, em ser muito submissa, ela vai atrair um parceiro controlador. E aí eles se encaixam perfeitamente. Aquela que é viciada em ser traída, sabe, em possessão e ficar ali em cima daquele cara, vai atrair um cara que trai justamente para alimentar esse vício dela. Por isso que a importância que a gente está trazendo aqui para você, de você quebrar esses padrões. Aquele homem que está acostumado a ter uma mulher mais dominante, uma mulher que maltrata, uma mulher agressiva, ele vai atrair esse tipo de mulher para alimentar esse vício nele. E aí os relacionamentos tendem a ser tóxicos, porque isso acaba sendo uma droga na nossa vida. Então, quando a gente quebra esses vícios, essas drogas, essas toxicidades, sabe, na nossa vida, a gente começa a viver relacionamentos mais prósperos. A Delane colocou assim, já fui em outras igrejas e os irmãos não tomam nenhuma atitude. Muitas vezes a gente só quer que os outros. Lembra logo no começo da nossa live, eu falei assim,
que eu preciso mudar, porque não adianta eu querer mudar o outro, porque isso tira um peso das suas costas enorme. Então, assim, invista em você, Delane. Qualquer uma que esteja aqui também, invista em você, no seu autoconhecimento. Porque muitas vezes a gente diz assim, mas essas mentorias, fazer terapia, ir para psicólogo, é tudo tão caro, eu não tenho dinheiro para isso. Caro é você viver, né, dessa mesma forma. Né? Eu tenho uma frase que diz assim, se você acha caro investir em conhecimento, tenta investir em... Ai, faltou a palavra agora. Se você acha caro investir em conhecimento, tenta investir em ignorância e vendo o que vai dar, né? Que forte. Isso aí é muito forte. Isso é bem forte, hein? Tenta investir em ignorância. Exatamente. Muitas pessoas acham que é caro. Mas é caro investir. Caramba, caro é pagar o preço de ficar viciado, tendo relacionamentos tóxicos, cheios de vícios emocionais. Isso é caro demais. Ela trouxe, a Bíblia diz que o homem que encontra uma esposa achou um tesouro. A Concordo. mulher de Deus e o homem a encontra. Existe uma diferença entre menina e mulher e menino e homem, né? O menino, quando ele olha, quando ele tá na posição de menino, ele é adulto, mas ele tá na posição de menino. Ele não tem atitude de chegar, ele não tá buscando uma mulher, ele tá buscando outra menina, ele tá buscando brincar, ele tá buscando outras coisas. Então, se prepara, seja essa mulher virtuosa, porque aquele que é o homem, ele sabe enxergar a mulher virtuosa. Aquele que é o homem, ele sabe chegar, ele sabe o momento exato, né, de chegar, de conversar e de ter atitudes. Muitas vezes, no desespero, na vontade de querer esse homem, a gente fica olhando só para fora. Então, acho que é isso que você trouxe. Se prepara para ser cada vez mais essa mulher, uma futura esposa, já se visualiza nesse relacionamento, né? Já traz, já vai atraindo isso para você através da sua fé, da sua mentalidade, do seu estilo de se vestir, dos lugares que você frequenta. Porque o homem que é homem, o homem que ele está buscando uma mulher virtuosa, ele vai saber como chegar em você. Os meninos vão sair correndo. Os meninos não querem, eles não têm atitude de homem. Os meninos estão buscando outras coisas. Se você é uma mulher virtuosa, esse homem virtuoso também está procurando uma mulher virtuosa. Talvez vocês ainda não se encontraram. Então, aguarda, fique tranquila, seja Continue em oração que dá certo. e busque também, se você tem alguma ferida, alguma dor, né? Busque investir em você. Se tiver algo que está te machucando ou fechando o seu coração, muitas vezes a mulher está buscando um relacionamento, ela quer viver, mas a linguagem corporal dela, ela está fechada. Ela está demonstrando outra coisa com essa linguagem corporal. A ponto do cara falar assim, chego ou não chego, mas se eu chegar, eu vou ser rejeitado. Mas se eu chegar, ela vai me dar um não. Porque às vezes essa mulher quer viver um relacionamento, mas ela está comunicando dureza. Ela está comunicando medo, ela está comunicando receio ou desespero. Então a gente precisa entender o que a gente também está comunicando. Né? É fácil chegar em você e conversar com você. Tá aberta demais, tá fechada demais, tá buscando onde essas pessoas, enfim, analisar, fazer um mapa de tudo isso e colocar no papel mesmo. É aquilo que a gente vem conversando. Quanto mais você olha para você, mais esse homem virtuoso ele te encontra. Né? Ele está preparado para você, mais ele te encontra. E esses homens, eu digo assim, esses homens frouxos, eles têm medo de uma mulher virtuosa. Eles têm medo de uma mulher que sabe o que quer. Ele nem vai chegar perto, nem se preocupa que ele não chega perto de você. Né? E quando a gente fala assim de atrair, de orar, de buscar, então primeiro você tem que ser essa mulher virtuosa. Como é que você vai querer que um homem, né, um homem com H maiúsculo, um homem viril, procure você, encontre você se você não está preparada? Né? Você tem que se preparar. Você tem que se preparar tanto na sua comunicação, você também não pode, como você estava falando, de ser fechada demais, tipo, porque eu sou uma mulher virtuosa, só o homem perfeito que vai chegar em mim, e bota uma barreira. Eu tenho uma outra mentorada, que ela também é da igreja, ela diz assim, Vanessa, todas as pessoas, homens e mulheres, pensavam que eu era casada. Tinha certeza que eu era casada. Tipo, como que ela estava se comunicando? O que ela comunica? Não é comunicar, que eu não estou falando de comunicar o que você fala, não. É o seu jeito de ser, como você senta, como você porta, as roupas que você veste. Porque existe a roupa da mulher casada, existe a roupa da mulher solteira, existe o jeito que a mulher solteira fala, o jeito que a mulher casada fala. Então, como é que você está se comunicando? O que é que você comunica para os outros? Se as outras pessoas tinham essa percepção dela,
né, que ela era casada sem ela ser, o homem Uhum. também não ia chegar perto dela. Um homem com H maiúsculo, um homem viril, um homem sério, não vai chegar perto dela, porque afinal de contas ela é casada, né? E você falando isso também me veio uma outra, nem sei se é o caso, tá? Dela, ou enfim, mas veio aqui para comentar. Por exemplo, se você foi criada com a ideia de que você precisa trabalhar primeiro, conquistar suas coisas, ser bem-sucedida para depois se relacionar, na sua mente inconsciente, enquanto você não chegar num patamar profissional, você não vai conseguir se abrir para um cara ou para uma pessoa para você conhecer essa pessoa, porque primeiro você aprendeu que você tem que ser bem-sucedida, independente, ganhar seu dinheiro, enfim. Aí, enquanto você não chega nesse patamar, a sua mente inconsciente não te permite se relacionar, apesar de você querer. Então, por isso que a gente precisa olhar essas nossas crenças, que são coisas que ficam bem guardadinhas no fundo da nossa mente e a gente precisa trazer à tona. Então, isso é muito importante, que às vezes ela quer, a pessoa quer, mas na linguagem corporal ela está comunicando isso, como se fosse uma mulher é, é, que não está aberta realmente, né? Eu quero, mas eu não estou aberta. Existem muitos tabus em relação à sedução, à atração, né? Como que se paquera, nem sei se fala paquerar hoje mais, mas como que seduz uma pessoa, até que ponto sedução é vulgar ou não. Então a gente precisa olhar para isso com mais carinho para saber como realmente eu desperto a atenção de um homem, como que eu demonstro que eu estou interessada por ele, sem, né, me entregar assim de cara. Então, quando você vai aprendendo isso, estuda bastante sobre relacionamentos, como funciona a cabeça do homem, busca livros sobre relacionamentos, que isso pode ajudar bastante. Isso. Continuando falando sobre como sair disso, né? Uma das coisas que eu fiz para mim, logo no meu começo da minha jornada de autoconhecimento, quando eu comecei a identificar as crenças, e você também pode fazer isso, ah, Vanessa, eu não sabia que eu tinha crença. Aqui a gente já falou de vários tipos de crença, e você pode tá achando uma delas aqui das que a gente falou. O que você vai fazer? Um exercício, né? Um exercício prático. É colocar no papel algo contrário. Por exemplo, se eu tenho a crença que todo homem é farinha do mesmo saco, todos os homens são iguais, eu vou colocar no papel, escrever várias vezes para mim mesmo, não precisa falar para ninguém, não precisa falar. Vai no seu quartinho ali, ó, pega um caderninho e vai escrevendo. O que uma coisa contrária, tipo, se eu acho que todos os homens são iguais, o que eu vou colocar? Existem homens honestos, por exemplo, existem homens fiéis, existem homens e começa a colocar padrões que sejam contrários àquilo que você achava que era uma verdade absoluta, que era uma crença sua. Né? Outra Uhum. coisa é procurar padrões diferentes. Se você, a gente falou que todos os homens que eu conheço são aproveitadores, por exemplo, ou só querem sexo, só querem sair, não querem um namoro santo. Começa a procurar em casamentos. Você conhece alguém que casou por um acaso, assim, só um casal na face da terra inteira, um casal que casou com um namoro santo? Ah, eu conheço um. Pronto, então existe um. Não é algo assim que seja único e exclusivo. Ah, será que só fez aquela cerejinha daquele bolo? Não tem outra cerejinha para colocar em outro bolo? Não existe. Porque Deus, ele é abundante. Ele não faz uma coisa, só fiz uma coisa só para uma pessoa, só existe esse milagre aqui e ninguém mais vai usufruir desse milagre na terra. Não. Deus, ele é abundante. Então, se ele conseguiu fazer, se existe uma pessoa que aconteceu isso, vai acontecer também com você. Exatamente. E também acho que diminui o julgamento perante os outros, né? Às vezes as pessoas, o passado delas vem de muitos erros. O nosso passado, né? Quando eu falo delas, eu me incluo. Vem de muitos erros, vem de muitos vícios, vem de muitas crenças. Mas não quer dizer que aquela pessoa vai repetir aquele erro. Aquela pessoa também pode mudar, ela também pode se transformar. Então, quando a gente está pensando em relacionamento, eu vou dar o exemplo da Delane que trouxe aqui, ó. Estou divorciada e alguns crentes me ofenderam por isso. Não é porque uma pessoa é divorciada ou um relacionamento dela deu errado que ela é uma má pessoa ou que ela é aquela da sociedade que não deu certo. Gente, tem nada a ver. Tem nada a ver. O relacionamento pode não ter dado certo por milhões de motivos. Por N coisas, repetições de padrão, crenças disfuncionais, tudo que a gente abordou aqui. Então, acho que a gente começar a olhar com mais carinho para o nosso passado
né? Aceitar ele em relação aos nossos erros, ao que deu certo, ao que deu errado, e realmente colocar esse desapego, esse ponto final, para falar: olha, tá bom, esse relacionamento não deu certo, mas a partir de agora, o que que eu não tolero? Uhum. O que que eu não, que tipo de homem eu não quero? Que tipo de mulher eu não quero do meu lado? Que tipo de mulher eu aceito? Que tipo de homem eu aceito? Então, quando a gente olha para esse passado e aprende com ele, e essa é uma das formas de curar, né? Eu olho e falo assim: eu não quero mais repetir essa história. O que que eu faço para não repetir mais essa história? E aí você começa uma nova jornada na sua vida. Mas não é porque não deu certo, ou porque seus relacionamentos foram, não deu certo, vai dar sempre errado. Porque isso também é uma crença, né? Então a gente precisa entender que, tá bom, deu errado até aqui. Muitas das coisas que eu vou levar que foram legais, eu sigo, mas comportamentos que não foram legais, coisas que em mim eu preciso mudar, é a hora de investir em você. É hora de Isso é, isso é muito importante que você falou agora há pouco em relação a colocar o que você quer e o que você não quer. Nas minhas mentorias, em grupo, quando eu abro assim para elas falarem, elas falam: Vanessa, eu nem sei o que eu quero. Eu tipo, eu quero casar, mas eu quero casar com quem? Como? Não sei, eu quero casar com um homem bom. Eu digo: tá, então vamos fazer o seguinte, vamos começar o que você não quer. Você quer um cara que beba? Você quer um cara que não tem emprego? Você quer um cara que maltrate seus filhos, no caso, se já tivesse divorciada? O que é que você não quer? Então, tipo assim, começa a abrir a mente. Porque elas acham que é só dizer eu quero um cara bom. Mas bom é o quê? O que é bom para você? Então, começa a dizer o que você não quer, só para eliminar. E depois começa a ter clareza daquilo que você quer. E coloca no papel. Faz uma oração mesmo para Deus, colocando no papel, colocando: Deus, eu quero um homem assim, um servo teu, que seja assim, que me trate assim, que trate meus filhos assim, que tenha uma finança organizada dessa forma. Coloque em detalhes. Eu digo assim, seja rica nos detalhes do seu pedido de oração para o Senhor e apresenta a Ele, que Deus contempla, sim, o desejo do seu coração, a sua oração, porque Ele vai ver sinceridade em você, né? Exatamente. A Rose tinha colocado aqui, ó, a crença que tive, que no caso ela quebrou, foi de submissão e hoje ela tem um casamento blindado de 30 anos. Então, assim, é possível. Quanto mais a gente se cura, mais a gente vive esse relacionamento de construção, de solidificação. Mas uma coisa muito importante é você aprender qual é o seu valor. Uma coisa muito importante é você não aceitar menos migalhas, né? E viver em relacionamentos tóxicos, é você realmente, igual você falou, entender o que eu quero e o que eu não quero, porque isso é primordial. Eu não perco tempo com as pessoas erradas e aquelas que realmente faz sentido investir, eu invisto para ver se é isso mesmo, para ver se, né, se enfim, tá de acordo com os objetivos de vida. Não tem erro quando você coloca para Deus, quando você expõe a pessoa que você quer ter do lado. Deus conhece seu coração. Ele sabe exatamente o que você precisa. E se você externaliza, às vezes ele só está esperando você externalizar, você colocar para fora: eu quero, eu recebo. E isso vai fazer toda a diferença. Aqui tem, ó, duas crenças aí que já foi quebrada aqui, ó. Ela que falou que tá casada há 29 anos. Olha só, então existem sim casamentos duradouros, né? Nas próximas lives, eu vou trazer uma que vai falar sobre namoro santo, que ela viveu namoro santo. Olha só, Delane aí que colocou, que não consegue achar, ela vai explicar como achar e como é que ela fez para ter esse namoro santo. E eu vou trazer também uma outra convidada que vai falar sobre como que ela conseguiu, durante tantos anos, permanecer num casamento feliz. Acho que ela tem quase 40 anos de casada. Então, assim, é possível, gente. É possível. Então, assim, a gente tem que saber o que a gente quer, como quer. E não ficar olhando para trás, para o passado, só achando que porque foi, vai ter sempre ser. Eu digo o síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Não, você pode quebrar esse padrão conscientemente e querer algo novo, algo melhor, sim, para você. Uhum. Você falando, eu me lembro de uma situação que aconteceu aqui na minha casa, e olha só como essa quebra de padrão é importante, principalmente quando os dois também andam juntos. Eu me lembro que eu projetei o André, meu marido, e eu projetei nele muitas coisas do meu pai. Meu pai era aquele que na época consertava as coisas, conserta ainda, né? Tudo que estragava, ele consertava em casa, só que ele tem uma criatividade fora do comum. E ele consertava na hora. E quando eu me casei, alguma coisa estragava, eu ficava lá. E aí? Né? Esperando. Tirou férias, tá na hora de consertar as coisas.
E um dia ele sentou comigo, olhou bem no fundo dos meus olhos e falou assim, com muito amor. Ele falou assim: olha, eu não sou seu pai. Aquilo, gente, mas foi como um choque. E eu falei, é realmente, ele não é meu pai. A gente tende a projetar paternidade, maternidade no casamento, é uma mistura de inversão de papéis. E aí, quando ele falou aquilo, eu falei, caramba, ele não é meu pai, ele é meu marido, é bem diferente. Então, quando a gente começa a desvincular passado, colocar cada pessoa no seu quadradinho, entender o seu papel como filha, como esposa, como mãe, como solteira, como casada, as coisas começam a se organizar e o quebra-cabeça começa a montar. Mas se é confuso na nossa mente, se é confuso nas nossas crenças, tudo fica confuso fora, né? E às vezes alguém precisa dar um choque, alguém precisa ir lá e destravar realmente a gente. Então, esse choque, essa mudança de crenças, ela precisa existir se a gente quer viver um relacionamento saudável. Aqui a gente falou sobre crenças, vamos dizer assim, ruins, né? De repetir padrão ruim, mas também existe, como você falou, repetir padrões bons. E às vezes não é. Uhum. Tipo, não é porque meu pai foi ou porque minha mãe foi uma pessoa boa que eu tenho que ser ou que o outro tem que ser. Não é. Perfeito. São pessoas diferentes, com vivências diferentes. Ele teve uma vivência na casa dele também, de pai e mãe, diferente da sua. Perfeito. Então, assim, ele não deixou de consertar, mas ele deixou de consertar no tempo que eu achava certo, porque era o que eu vivi na minha casa. Então, Uhum. com a consciência do nosso passado e de, nossa, até onde eu projeto isso nas pessoas, até onde eu ponho expectativas no outro, no meu marido, na minha esposa ou nos meus amigos em relação ao meu passado. E a galera tá comentando aqui, ó, meia live, que live top, gratidão por toda a entrega e muito obrigada, show de bola Obrigada, obrigada. que estão aqui e a ideia é mesmo a gente quebrar padrões e viver esses relacionamentos. E olha que interessante, o que eu quero trazer, só para eu finalizar essa parte, é que mesmo trabalhando com inteligência emocional, mesmo trabalhando com as emoções, né, isso do André falar comigo foi muito recente, não tem nem, sei lá, um ano ou mais, enfim, mas para mim é recente. Eu olhei e falei, caramba, mesmo a gente trabalhando com isso e vivendo isso está ali o tempo todo e a gente precisa enxergar, sair do farol baixo, colocar farol alto e aí corrigir o que precisa ser corrigido. Até a gente que trabalha com isso tem que estar toda hora querendo o crescimento, querendo o autoconhecimento. Porque não existe assim, eu fiz terapia, como eu falei, fiz terapia, fiz não sei o que, não sei o que, não sei o que. Pronto, agora eu tô top. Não. Aí quando você tem uma nova experiência, vai ser, cara, agora eu preciso melhorar nisso, eu preciso mudar nisso. E eu Exato. quero agradecer imensamente a você, Camila, por ter disponibilizado seu tempo, né, para vir aqui falar com a gente, tá compartilhando também momentos da sua vida, né, abrindo, porque a gente aqui na live a gente se abre mesmo, né, conta coisas às vezes que nem conta para os outros, a gente conta aqui na live. Então, assim, muito obrigada por ter compartilhado, por ter acrescentado também na vida das meninas que estão aqui nos seguindo, né? Isso é um transbordo do que a gente vive, do que a gente faz no nosso dia a dia, transbordando aqui na vida de vocês. E gratidão, Camila, por ter, né, aceitado o convite de também transbordar o que você já faz também nas suas redes sociais aqui para as meninas. Muito Ah, obrigada. você pelo convite, uma energia maravilhosa, deu para aprender muito. Eu aprendi muita coisa aqui com você. Tenho certeza que, né, pelo engajamento, pelos comentários, as pessoas também tiveram vários insights. Continue firme com o seu projeto, com as suas lives. Você vai restaurar muitas mulheres, né, que estão vivendo relacionamentos talvez não tão saudáveis, que vão começar a se enxergar. Então, fico muito feliz de fazer parte disso, viu? Muito obrigada. Tchau, tchau, meninas. Até a próxima live. Fica ligada aí, quinta-feira tem live de novo. Tchau, Show de tchau. bola!